Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast Os Prefeitos. E hoje eu tenho uma honra, né, de receber aqui não só uma grande instituição, mas também um grande gestor que corajosamente, né, está à frente de um projeto que desafia o que muita gente nem ousaria começar. Vou falar hoje sobre o Instituto Bacarelli e eu tenho o prazer de receber aqui o diretor executivo, o CEO, o Edilson Venturelli. Edilson, seja muito bem-vindo. Prazer enorme estar aqui com você, com o teu público. Espero que a gente tenha uma conversa aí bastante boa. Maravilha. Para colocar todo mundo na mesma página, fala para a gente o que é o Instituto Bacarelli. Tem um dia inteiro para falar? Não, o desafio é ser espartano. O Bacarelli é uma associação civil sem fins lucrativos que nasceu do ato de um homem, o maestro Silvio Bacarelli, quando em 1996 assistiu pela televisão um grande incêndio que teve na favela de Heliópolis. E ali eu acho que ele deixou o grande exemplo, o grande ensinamento dele, que foi a capacidade que ele teve de passar da indignação para a ação. Ele não só ficou indignado com as cenas como ele estava vendo, mas ele resolveu agir para mudar aquela realidade. Porque ele sabia fazer música, ele procurou uma escola municipal, local, a primeira escola que ele encontrou na Estrada das Lágrimas, conversou com a diretora e pediu para separar 30 alunos para ele dar aula de música. E dali surge o Instituto Bacarelli, que hoje tem sua sede própria na favela, 2 prédios de 5 andares. Estamos construindo o que vai ser a primeira sala de concertos no território de favela no mundo e atendemos anualmente perto de 1.650 crianças e jovens a partir de 2 aninhos de idade. Então a gente já vê que, assim, de uma ideia, né, de uma iniciativa de um homem, né? Esse projeto hoje, eu sei que os números que vocês já têm são, acho que 28 anos de atuação. 28 anos. Você tem ideia de número de alunos impactados já nesse tempo todo? Você sabe que essa é uma pergunta recorrente, mas que eu nunca consigo respondê-la, né? Até porque é normal você chegar em um coral nosso de crianças de 12 anos e eles estarem conosco há 8 anos. Então lá não é um projeto de curta duração, né? Lá é um projeto de longevidade, né? E isso eu acho muito bacana, porque aí você realmente interfere na formação daquele ser. Então, para mim, muito mais importante do que saber quantos passaram, é a gente saber quantos ficaram, né? Quantos a gente realmente está impactando, realmente a construção daquele ser humano, a vida daquele ser humano. Não, e eu sei que os números de vocês são superlativos, assim, são muito grandes, até porque vocês, além de atuar especificamente, né, ali em Heliópolis, vocês depois expandiram a atuação para também serem gestores de outros equipamentos culturais, né, culturais e educacionais. O sonho de toda instituição do terceiro setor, quando ela amadurece, quando ela cresce, é fazer política pública, né? É pegar o seu aprendizado e levar para outros territórios. A gente teve a felicidade de ganhar 4 editais da Secretaria Municipal de Educação e desde 2022 o Instituto Bacarelli faz a gestão de 12 CELs na cidade de São Paulo. Para quem não está habituado, CEL é um equipamento da Secretaria Municipal de Educação, um equipamento potente, enorme. Então, para você fazer ideia, a gente tem teatro, a gente tem piscina aquecida, a gente tem laboratório de informática, a gente tem estúdio de gravação. São equipamentos que são voltados a oferecer atividades de esporte, cultura, lazer, entretenimento e profissionalização no contraturno escolar e para a comunidade em geral. Nesses 3 anos, a gente ainda está numa curva de aprendizado. A gente entrou sem saber o que era. Eram 12 CELs fechados, não inaugurados. E ao longo desses 3 anos, o ano passado, a gente já fechou com mais de 7 milhões de atendimento ano, com mais de 167 mil pessoas cadastradas nas nossas atividades, 3 mil delas PCDs, que é uma das nossas bandeiras. Caramba, que legal. Então, foi a oportunidade, dos 12 CELs, 8 estão em territórios de favela. Então, foi a oportunidade de a gente levar para outros territórios todo o aprendizado que a gente acumulou ao longo desses 28 anos na comunidade de Heliópolis. Você falou de política pública e para mim a questão dos CELs é uma daquelas políticas públicas que elogiosamente se tornou perene, né? Assim, ela já atravessou, esse modelo já foi inaugurado há mais de década, já atravessou várias gestões e eu vejo com vários muita partidos, felicidade, né? Exatamente, assim, que já se tornou um conceito suprapartidário e aí
E é bom quando isso acontece, porque é uma coisa que deu certo, já se mostrou, inclusive do ponto de vista financeiro, né, assim, sustentável. Acho que o modelo de gestão compartilhada, né, de você terceirizar a gestão para o terceiro setor, também já se mostrou um modelo vencedor. Então, é o tipo de política que eu vejo ela nascendo bonita e ela se aperfeiçoando e hoje funcionando bem. Assim, eu sei que vocês hoje têm uma atuação importante, mas existem vários outros CELs que também são administrados por outras organizações, cada um com as suas peculiaridades, até em função do território que elas atuam, mas com um sucesso já bastante longevo, né? Isso é muito legal. O equipamento CEL, eu vou te dar uma informação só para a gente botar na mesma página. Na realidade, somos só nós. Você tem 58 CELs hoje na cidade funcionando, 46 com a administração da própria prefeitura, e nós somos o primeiro modelo de gestão terceirizada, gestão em parceria nos CELs. E está sendo muito legal porque a gente está participando do nascimento de uma política pública. Né? Então, é óbvio que por ser a primeira modelagem, tem muita coisa para melhorar e para corrigir, porque o papel, quando você modela, aceita tudo. Depois, quando você vai para a prática, você vai conhecendo os problemas. Tanto que a prefeitura soltou um outro edital que está em curso agora, ainda estão selecionando, para mais 4 CELs que a gestão do prefeito Ricardo Nunes está entregando. E assim, já veio um modelo de edital muito mais legal do que foi o nosso, porque houve uma curva de aprendizado da gestão pública e do Bacarelli e que serviu para melhorar esse modelo. Mas eu vejo com muito bons olhos essa questão da união da sociedade civil com os governos, né? Eu critico sempre, eu falo que a gente não pode, enquanto sociedade, ficar esperando que os governos resolvam tudo o que tem para resolver. Assim, nós temos que agir. Se eu quero um mundo mais humano, se eu quero uma sociedade mais justa, mais igualitária, se eu quero um mundo melhor, eu tenho que participar. E não posso participar só com o meu voto, tentando eleger alguém, porque nem sempre você consegue eleger, né? Mas é participando tanto da política pública quanto da execução da política pública. Então, para o Instituto Bacarelli poder ser parceiro da gestão municipal, seja ela de que partido for, nós não temos bandeira, é muito legal. E poder contribuir e levar. E é incrível, né? Porque em Heliópolis, a gente fala principalmente com crianças e jovens. Nos CELs, a gente fala muito com 60 a mais. Então, está sendo muito legal. Você pega e vê, por exemplo, os relatos que a gente recebe de senhoras e de senhores que passam o dia em um equipamento CEL. Ele vai lá, ele faz uma aula de natação, faz uma aula de hidro, faz teatro, faz pilates, faz alongamento e sociabiliza, né? Então, pessoas que provavelmente estariam dentro da sua casinha na favela, no seu barraco na favela, talvez em depressão, encontram num espaço de um equipamento público desse de primeiro mundo. Para você fazer ideia, as nossas piscinas aquecidas, os 12 têm piscinas aquecidas, a gente tem cadeira, tem um elevadorzinho que uma pessoa com mobilidade reduzida senta, a cadeirinha te põe dentro da água, a cadeirinha te tira da água. Tem muito clube de bacana aí que não tem um equipamento desse. Né? E você vê essas pessoas tendo a oportunidade de passar o dia lá cuidando não só da sua saúde física, como principalmente da sua saúde mental. É muito prazeroso. E, Erilson, você falou de participação da sociedade civil organizada, e eu sei que na governança do Instituto Bacarelli, vocês têm uma governança de peso, né? Vocês têm muitas grandes marcas que já abraçaram o Instituto. Tem nos seus conselhos também figuras bastante importantes, né? E aí, me conta um pouquinho dos bastidores, assim, como é... Eu sei que como diretor executivo, geralmente, ele é sempre o sanduíche, né? Apertado entre as execuções e a governança, e o cronograma e o budget. Como é fazer essa gestão, de um lado, né, de um território com uma característica tão importante como, por exemplo, Heliópolis, e do outro lado da mesa, você tem uma pluralidade, uma diversidade tão grande de marcas e de conselheiros que não devem ser os mais fáceis do mundo para ser administrados. O que acontece, né? A gente está em um caminho nesses últimos 3 anos. O grande desafio que eu lancei para o nosso time, o Bacarelli hoje é reconhecido como uma instituição de excelência no trabalho social que faz. Eu quero que nós sejamos reconhecidos pela nossa gestão também com a mesma excelência que nós somos reconhecidos na atividade fim.
Então, a gente toma medidas que muitas vezes conselheiros mesmos chegaram para mim e falaram, você tem certeza que você quer? Eu falei, tenho. Por exemplo, esse ano a gente mudou a auditoria e colocou lá a KPMG. Chegaram e falaram, gente, você tem certeza? Porque é uma auditoria chata, eles vão te apertar. Eu falei, que bom. Mas é isso que eu quero, né? É isso que eu quero fazer melhor. Sabe o que acontece? Eu penso, só tem um jeito de você melhorar. Tendo pessoas melhores que você do seu lado. Aí você cresce com elas. Uhum. Né? Eu sei que na nossa instituição, nós temos muito o que melhorar. Tem muito, assim, são milhares de oportunidades de melhoria. Mas eu tenho uma tranquilidade que me permite chamar uma KPMG e ter o conselho que eu tenho. Uhum. Não tem nada errado. Errado no sentido de mal feito. Uhum. Né? Tem coisas que nós podemos fazer melhor. Uhum. Então, isso dá bastante segurança para a gente. É uma instituição muito séria, é uma instituição que respeita muito os recursos que recebe. Não é fácil captar recurso, mesmo para um projeto como o nosso. Você vê lá grandes marcas, mas eu não tenho a chave do cofre deles. Eu não entro lá e busco o dinheiro que eu quero. Uhum. E se eu não tiver uma transparência, uma gestão muito responsável, eu perco essas marcas. Eles não querem associar o nome deles a algo que não é sério. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, até porque, como profissional que sou, se o Bacarelli fechar, eu me recoloco no mercado. Ganhando mais, ganhando menos, fazendo o que eu gosto como hoje, ou fazendo uma coisa que eu não gosto tanto, mas eu arrumo trabalho. Uhum. As 1.600 crianças que a gente atende não vão achar uma outra instituição que ofereça a elas o que o Bacarelli oferece. Uhum. Então, a nossa responsabilidade em fazer dar certo é muito grande. Como eu sempre converso com o nosso time, né? Os nossos chefes são as crianças. É para eles que a gente trabalha. É para eles que a gente deve satisfação. É por eles que a gente levanta todo dia de manhã, sai da cama e vai trabalhar. Né? Então, é um trabalho de muita responsabilidade. Eu tenho um conselho de grandes personalidades, mas eu tenho um conselho muito parceiro. Mas parceiro por quê? Porque confia. Porque sabe que a gente faz com seriedade. É isso. A gente tomou uma decisão agora, até para fortalecer os conselhos, e criamos grupos de trabalho. Então, eu criei um grupo de trabalho de governança, de gestão, né? Criei um grupo de trabalho de captação, um grupo de trabalho de comunicação e o grupo de trabalho de planejamento estratégico. No meu grupo de gestão, por exemplo, eu tenho um conselheiro que se aposentou vice-presidente mundial de engenharia da General Motors americana. Uhum. Né? Por exemplo, um outro desse mesmo grupo... Esse cara vai fazer a barra subir muito rápido. Nesse mesmo grupo, tem o Dr. Eduardo Barros, que se aposentou como vice-presidente de jurídico e de governança da Volkswagen no Brasil. E eu me lembro muito porque o William, que é esse da GM, meu amigo, na primeira reunião desse grupo, ele virou para mim e falou, olha, o que você quer da gente? Porque tem dois enfoques. Eu posso te dizer o que você quer escutar ou eu posso te dizer o que você precisa escutar. O que você quer que eu fale? O que você espera da gente? Eu falei, eu quero que você me fale o que eu preciso escutar. Ele falou, você tem certeza? A amizade vai ficar comprometida. Tem certeza que você quer? Eu falei, absoluta. E nós lá temos a gente tem essa pegada. Uhum. Né? Mesmo como músico que eu sou, eu sempre converso com os meninos, né? O céu mais bonito que todo mundo para ficar olhando é quando tem uma constelação de estrela brilhando. Quando tem uma estrela só brilhando no céu, ele é tão monótono que ninguém olha. Uhum. Então, a gente tem uma gestão lá muito horizontalizada. Lá, graças a Deus, não existe faça porque eu estou mandando. Sou teu chefe, estou falando. Uhum. E se alguém entra com essa filosofia, logo, logo ele não está mais com a gente. Né? Nós temos que ser uma instituição do bem para todos, não apenas para as crianças, mas para todos que trabalham. Nós temos que ser uma instituição do bem. Então, a gente tem uma gestão que tem muito que melhorar. A gente está em adaptação de processo, a gente está em crescimento, a gente acabou de criar uma diretoria de marketing para saírem algumas coisas do meu guarda-chuva, não ficarem respondendo diretamente a mim. Não, e até para profissionalizar, fui pegar alguém de mercado, uma pessoa, João Almeida, com 68 anos de idade, com uma carreira grande aí no mercado publicitário, no mercado de captação de recursos, para liderar a área de marketing. E eu tenho uma coisa que é uma característica minha. Eu confio. Então, se você vai trabalhar comigo, vai. Você vai ser responsável por alguma coisa, vai. Eu não vou ficar perguntando se você fez. Uhum.
Não, eu acredito em você, ou não tem sentido de eu ter você comigo, né? Então, o Bacarelli, na parte de gestão, ele está melhorando. A gente acabou de parametrizar por completo. Hoje a nossa gestão está inteirinha dentro de um ERP da TOTS. Está terminando de parametrizar. Por quê? Porque, como eu te falei agora há pouco, nós queremos que o Bacarelli se torne referência em gestão. E a sociedade, muitas vezes, enxerga o terceiro setor como as instituições coitadinhas, amadoras, pessoas do bem, mas sem nenhum profissionalismo. Não, o terceiro setor é extremamente profissionalizado. Eu tenho salário, eu tenho um bom salário, mas eu trabalho por isso, eu mereço o salário que eu tenho. Né? E a gente tem que ser cada dia mais profissional. Eu tenho que atender os objetivos das marcas que nos apoiam, que estão com a gente junto nessa missão, a quem desde já eu agradeço a todas elas, porque sem elas não existiria o trabalho. E nós temos que ter muita responsabilidade, não só com o dinheiro, como eu falei, que a gente recebe, mas também com as marcas que estão associadas a nós, né? Sim. E deixa eu te fazer uma pergunta. Com relação ao financiamento de vocês, por exemplo, vocês hoje já têm muitas pessoas físicas que utilizam a possibilidade de destinar uma parte do imposto de renda para colaborar com vocês? Sabe que essa é a bandeira que a gente encarou agora, que a gente vai trabalhar, né? Porque apesar dos 28 anos, apesar dos milhares de seguidores nas redes sociais, apesar dos milhares de elogios, são poucas as pessoas que se dispõem a ajudar. Então, nós estamos justamente agora, a gente vai lançar uma campanha buscando pessoas físicas que possam realmente colaborar e se sentir participando. E o que é mais interessante, né? Não é que você está pedindo uma doação. Não é doação, tirar do seu bolso. Não, é assim, o recurso que o tributo que você já vai pagar. Você vai pagar, ponto. Só que você tem uma oportunidade de exercer uma cidadania tributária, né? De destinar uma parte disso para um projeto que você gosta, segue nas redes sociais, participa, elogia. Na realidade, eu vou buscar as duas coisas. Eu quero o seu dinheiro e quero também o dinheiro que você vai colocar no seu imposto de renda. Pouca gente sabe, mas você pode destinar 6% do imposto de renda que você vai recolher para projetos aprovados pela Lei Rouanet. Né? E isso é uma coisa muito bacana, porque o senso comum, eu acho que está errado, mas é o senso comum hoje, na sociedade, é que os governos aplicam administram mal os recursos, os impostos que a gente recolhe. Aí o governo chega para você e fala, beleza, você pode pegar 6% do que você tem que mandar para mim, do dinheiro que é meu, aplica em um projeto da sua região, da sua cidade, um projeto que você conheça, que você confie, que você possa fiscalizar, que você possa se fazer presente, e a gente abre mão desse exercício de cidadania, porque isso para mim é um exercício de cidadania. Isso a gente está falando de Lei Rouanet, mas no fechamento do seu imposto de renda, no ato da sua declaração, porque a Rouanet tem um probleminha para você fazer a sua doação, né? Você tem que fazer uso desse mecanismo ainda no exercício fiscal. E você só fecha a sua declaração de imposto de renda um pouquinho mais à frente. Então, muitas vezes aqui você não sabe o que você tem a recolher e, de qualquer forma, você tem que fazer uma antecipação para resgatar aqui. Mas quando você está fechando o seu imposto de renda, você pode fazer aplicação no Fundo Municipal da Criança e Adolescente do seu município. Independente de projeto, gente. Assim, você pode destinar 3% do seu imposto de renda para um fundo municipal do seu município, para dinheiro que vai ser aplicado no seu município, não vai para o governo federal, para depois o governo federal repassar, e para projetos que você vai conhecer. E muitas vezes a gente deixa passar essas oportunidades. Se não me engano, são 2 cliques hoje. 2 cliques? Não, ele gera o boleto. Você chega no final da tua declaração de imposto e a gente fala, quero doar. Ele calcula, ele gera o boleto e você só precisa pagar. É rapidão. Né? Então, assim, a gente está nessa campanha para crescer realmente o número de pessoas físicas que podem apoiar e que possam nos ajudar. Isso, agora eu quero que você me conte um pouquinho sobre o teatro. Porque eu sei, assim, o trabalho que vocês fazem, né, nas escolas já é um trabalho maravilhoso, mas assim, é algo que eu falo, não é algo sem igual, né? Existem outras organizações que fazem trabalhos similares, parecidos. Agora, essa ideia de criar um teatro dentro de uma favela, aí é algo que é muito fora da curva. E você sabe que nós somos da favela, mas a gente é metido, né?
Então a gente não está construindo um teatro, a gente está construindo o que vai ser a primeira sala de concertos em um território de favela no mundo. Qual a diferença de uma sala de concertos e de um teatro? Em uma sala de concertos, você tem um tratamento acústico do ambiente que você pode colocar um violão tocando sozinho no palco, que em qualquer lugar da sala você ouve bem. Uhum. Em um teatro normal, você teria que amplificar esse violão para poder ouvir. Ela tem uma elegância que ela poderia estar sendo construída em qualquer bairro da cidade de São Paulo, no Jardim América, Jardim Europa, que ela seria muito bonita. Só que ela está na favela. O projeto acústico está sendo feito, foi projetado, foi feito pelo mesmo escritório que responde pelo projeto acústico da Sala São Paulo, da Sala Minas Gerais, do Teatro Cultura Artística. Esse ano mesmo, né, a hora que a gente foi começar a construir o ano passado, eu vi que o projeto original, que é de 2005, previa pisos de granilite. Eu falei, quero todos de madeira. Tudo bem, é um querer bom, que me custou R$2.720.000. Mas sabe o que a gente quer? Lá no Bacarelli, a gente acredita muito que para quem tem o menos, você tem que oferecer o mais. As pessoas mais pobres, elas passam na frente de um Teatro Municipal de São Paulo, de uma Sala São Paulo, de um MASP, de um MIS, de um MAN, desses grandes equipamentos culturais, e mesmo com programações gratuitas, elas não entram, porque elas não se sentem com dignidade para acessar aquele espaço. Elas olham aquele espaço e acham que não é para ela. Uhum. Elas vão passar a frequentar o nosso e vão ver que esses espaços são sim para elas. E tem uma coisa que é muito bacana, porque há 28 anos atrás, quando a gente começou esse trabalho, eu ouvi de colegas meus do mundo da música clássica que a gente estava querendo fazer a música clássica virar coisa de favela. Que absurdo que era esse. Né? E com a inauguração da nossa sala de concertos na favela, definitivamente, a música clássica é coisa de favela. Então tem também um valor simbólico para a gente quebrar preconceitos, né? Ah, com certeza. Porque as pessoas acham que favela é lugar de bandido. Uhum. Que favela é lugar de coisas erradas. Favela não é isso, não. Favela é lugar de gente honesta. Favela é lugar de gente solidária. Eu não me envergonho em dizer que eu não conheço meu vizinho de porta no prédio que eu moro. Na favela, se eu tenho o almoço e a janta, você não tem nada, a gente almoça junto e a gente vai junto para a rua buscar a janta. Não? A gente acha que favela é lugar de bandido. Eu sempre deixo uma reflexão para a turma, para pensar sobre o seguinte: será que é um morador de favela que conhece de infraestrutura aeroportuária para fazer entrar os grandes carregamentos de contrabando, de armas e drogas para dentro do país? Eu tenho a impressão que não. Será que são eles que falam diversos idiomas e conseguem ir para fora do Brasil, viajar e negociar esses grandes carregamentos aí? Eu acho que não, né? Só que são utilizados e enfrentam um mundo que tem muitos desafios para você fazer a escolha certa. Você estando numa favela, não é fácil fazer a escolha certa, porque o crime é sedutor. O crime te apresenta resultado muitas vezes mais rápido. Você sai, rouba 5 mil, rouba 10 mil, rouba 15 mil. Quanto você tem que trabalhar para ganhar 5 mil? Não, e assim, a gente fala muito de falta de opção, e para mim, o projeto como o Bacarelli, ele traz uma opção, né? E, aliás, não uma opção, ele traz várias opções, porque eu sei que vocês, inclusive, para poder, acho que ter uma diversidade maior de ofertas, vocês têm a parte sinfônica, mas também vocês têm coral, né? A gente tem um montão de coisa. Hoje até formação em cozinha profissional a gente tem. Então, isso que eu acho que é o mais interessante, né? Porque, assim, obviamente o maestro Silvio, ele foi começar o projeto com aquilo que ele tinha de excelência, né? Ele, não sei se ele era cozinheiro, né? Não sabia, talvez não soubesse de cozinha, mas sabia de música. O maestro acho que não fritava nenhum ovo. Então, e de repente, dessa semente lançada, isso gera tantas outras potências que isso descobre, não, aqui vai funcionar um curso de cozinha. E aí, você falou da questão, né, das pessoas não se verem naquele lugar. Eu me recordo quando eu estava no começo da faculdade, eu estava descobrindo o centro de São Paulo ainda, que eu não cresci vivendo o centro, mas quando eu entrei na faculdade eu comecei a frequentar. E eu comecei a estagiar muito cedo e eu ia andando ali da minha faculdade até o fórum e eu passava na frente do Teatro Municipal. E lá tinha os concertos do meio-dia, que eram os ensaios gratuitos abertos. E uma coisa que era delicioso, eu comia qualquer coisa lá,
hot dog de R$1, e pegava aqueles meus 15, 20 minutinhos e eu entrava lá meio constrangido, mas entrava. E quando eu olhava para o lado, tinha uma série de carteiros, tinha ambulantes, que separavam também um pedaço do dia deles para poder ir lá ter aquele deleite de ouvir 20 minutinhos de música clássica num ensaio, mas que eu saía de lá, assim, muito enriquecido, assim, culturalmente. Isso, obviamente, me despertou outros interesses que depois eu passei a frequentar, né, salas de concerto, a USESP e tudo mais. Mas por quê? Porque foi esse contato, uma coisa quase trivial, que eu como estudante ali, Durango, de repente tive a oportunidade de ter esse contato, e como eu, milhares de outras pessoas. Então, o trabalho que vocês fazem lá é um trabalho muito encantador mesmo. E na nossa sala de concertos, no nosso teatro, não vai ter só música clássica. Eu quero que os artistas da favela, que os MCs, que os rappers, o pessoal do trap, o pessoal do funk, frequentem a nossa sala, que usem o nosso palco, que eles tenham a dignidade de estar em um palco bacana. Outra parceria muito legal que a gente está conquistando, a gente conseguiu com a Prefeitura de São Paulo levar o circuito SPCine de cinema para dentro do nosso teatro. Porque a turma da favela não tem grana para pagar um ticket de cinema comercial para ele e mais 4, 5 filhos. Sim. Né? Então a gente vai ter cinema de graça, com filmes do circuito comercial, que é o que a SPCine transmite. Então a gente está buscando tudo isso. Eu já fechei com a chefe Morena Leite, que é quem faz a gestão do nosso restaurante, Instituto Capim Santo, para a gente ter um serviço de café social para os nossos concertos, que eu quero que a pessoa que for no Teatro Bacarelli tenha a mesma experiência que você tem indo na Sala São Paulo para frequentar o ZESP. Só que se eu pegar um expresso para vender por R$12, ninguém vai comprar. Se eu pegar uma latinha de refrigerante para vender por 15, ninguém vai comprar. Então, se uma cápsula de um café custar 3, eu vou vender a 3,50, eu quero pagar meu custo. Mas eu quero que as pessoas tenham a mesma experiência que a gente tem. Eu quero que eles tenham dignidade. Eu quero que essa sala de concertos lá na favela de Heliópolis seja um fecho de luz ali naquela comunidade. E eu acredito que a gente vai trabalhar até para diminuir a violência da comunidade. Porque quem sabe esses caras safados aí que chegam em casa e violentam suas companheiras, seus filhos, ou os filhos da sua companheira, quem sabe eles passem no nosso teatro para ver alguém no palco e volte com o coração mais quentinho, mais molinho para dentro de casa. Né? Então, eu penso que a luz que esse teatro vai trazer para aquela comunidade, ele é muito grande. E vai definitivamente colocar Heliópolis no cenário cultural da cidade de São Paulo, do Brasil e do mundo. Imagina fora do Brasil as pessoas, a curiosidade que vai despertar, saber que na maior favela de São Paulo, uma favela com mais de 200 mil habitantes, você tem uma sala de concertos. E uma coisa, eu já conversei com o nosso prefeito, já conversei com o nosso governador, assim, eu vou pentelhar bastante, porque eu quero todos os organismos artísticos oficiais se apresentando lá. Se a gente passa a ter um teatro, uma sala de concertos com todas as características técnicas necessárias, porque a USESP não vai tocar lá, porque a Orquestra do Cine Teatro Municipal não vai, São Paulo Companhia de Dança, Balé da Cidade de São Paulo, e daí por diante. E públicos, né? E trazer outros públicos que, assim, que não iriam frequentar aquele território e, de repente, vão. E perder preconceito. Sim. Porque a gente vê muito na televisão favela do Rio de Janeiro. Me desculpem, Rio de Janeiro. Mas, assim, São Paulo, as favelas de São Paulo não tem os conflitos armados que a gente vê com tanta frequência nas televisões, né? Eu falo que até na favela São Paulo é mais business que os outros lugares, né? E, assim, volto a falar, a favela é lugar de gente legal. É legal de gente bem. Se você falar, mas é inseguro. Eu vou te perguntar, é seguro passear com o celular na mão na Faria Lima? Eu acabei de ver um estudo onde mais se rouba celulares é em Pinheiros, não é em Heliópolis. Né? Você se sente seguro de andar na Paulista com o seu celular na mão falando, dando bobeira? Não, você vai ser roubado. Então a gente tem que perder esse preconceito e achar que a periferia é lugar de gente bandida. Não, periferia é lugar de gente que nasceu nessa vida com uma condição econômica menos favorecida. Mas é lugar de gente que levanta cedo, pega 3 horas de ônibus para ir trabalhar, para ganhar salário mínimo. Né? Então é lugar de gente guerreira, é lugar de gente batalhadora. E quem sabe a gente também vai conseguir fazer as pessoas de outros lugares e de outras realidades sociais irem até o nosso teatro, assistir um concerto, assistir um espetáculo e conhecer e perder esse preconceito besta de que favela é lugar de gente ruim.
não sei se você já teve a oportunidade de frequentar, por exemplo, escolas de samba, né? Uhum. Assim, eu gosto bastante Nós somos campeões pela Vai Vai. Opa! Então, eu durante bastante tempo frequentava e começava a levar amigos, né? Amigos do interior, do litoral, que vinha para São Paulo e falava, não, você vai numa escola de samba comigo. Aí eles, obviamente, a primeira pergunta é seguro? Cara, fica tranquilo que é seguro e tal. E aí, uma vez as pessoas frequentando, eu falo, a pessoa chegou lá, entrou, pegou a bata, pegou algum instrumento, as pessoas literalmente elas se misturam. São iguais. E todos são iguais, né? É. E isso, eu falo, inclui no seu mapa mental da cidade regiões que você absolutamente ignorava ou pulava, né? De repente, não, pô, isso aqui faz sentido. E eu acho muito bonito, assim, a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, algumas histórias de restaurantes que nasceram em favelas, se notabilizaram e depois ganharam, né, outras projeções. E como é interessante, eu falo, essa questão do business, né? Assim, eu acho que a gente não pode olhar a favela sob o ponto de vista exclusivamente de assistência social, que obviamente são serviços super importantes e que têm o seu espaço. Mas tem muito negócio, né? Tem muita oportunidade de negócio, de formar empreendedores. Assim, eu sei que vocês têm uma parte também importante da parte de educação para preparar para a profissionalização. Sim. Eu acho que se a gente quer efetivamente construir uma nação próspera e sustentável, a gente precisa abraçar a questão do empreendedorismo como uma bandeira nacional, né? Não é de curto prazo. Não é de curto prazo. Mas existem já, né, movimentos no Brasil começando a acontecer e que eles precisam ganhar mais tração. O empreendedor brasileiro não pode ser o empreendedor por falta de opção, né? Pô, não consigo emprego, então logo vou empreender, que é o que sobrou. Se a gente chega lá quem está se formando, né, no ensino médio e já começa a plantar nele a possibilidade de, olha, você pode ser um empreendedor. O ensino técnico está aí mostrando isso. Exatamente, né? Exatamente. A gente tem hoje já um curso de cozinha profissional com a chefe Morena Leite, com o Instituto Capim Santo, onde a gente está capacitando 50 pais nossos. Na realidade, 47 mães e 3 pais. Nós temos 3 representantes masculinos ali, não deixando as mulheres reinarem sozinhas. Estamos no terceiro módulo, terceiro semestre. Esse semestre é o semestre da panificação. Então, daqui a pouco vão sair 50 pessoas prontas para o mercado de trabalho e prontas para empreender. Né? Com o nosso teatro, nós vamos colocar cursos de capacitação do que a gente está chamando de artes do palco, que é aquilo que acontece para que nós possamos estar no palco. São Paulo tem uma estimativa de 150 espetáculos acontecendo por dia na nossa cidade. Faltam contra a regra, falta técnico de palco, falta camareiro, falta light designer, iluminador, falta técnico de som, a gente vai formar lá. Né? Porque nós vamos ter os equipamentos e nós temos um teatro, temos mão de obra. Quantos pais da nossa comunidade, mães, são serralheiros, são marceneiros e que podem se tornar excelentes cenógrafos? Quantas costureiras não podem se tornar aderecistas? Né? Então, o teatro, além de toda essa questão aí das atividades culturais que ele vai oferecer, eu acredito que vai ser um grande polo de formação profissional. Maravilha. Edilson, precisamos chegar ao nosso final. Aliás, vai ser uma breve pausa, porque eu espero poder trazê-lo novamente para poder ouvir a experiência da sala inaugurada e desse grande projeto já começando a produzir os seus frutos. Vai ser, assim, eu torço muito para que esse projeto não só saia, mas saia logo, porque acho que a ansiedade de todo mundo que conhece é grande. E eu gostaria muito, assim, queria ser uma mosquinha para estar lá na inauguração, mas mais do que isso, assim, eu quero depois ouvir você de, uma vez a parte de obra, de backstage já vencida, como é que esses espetáculos estão acontecendo lá e transformando cada vez mais vidas. Eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com você, com o seu público, sobre a missão do Instituto Bacarelli. Se eu puder deixar uma mensagem final, por favor. Eu diria para quem está assistindo esse nosso podcast que não fique esperando ninguém resolver os problemas desse mundo por você. Muitas vezes um sorriso seu, um abraço, 5 minutos de uma escuta que você dê para alguém que está precisando conversar, podem mudar a vida de uma pessoa.
A gente pode mudar esse mundo. São milhares, milhões de pequenas ações que vão fazer esse mundo cada dia um mundo melhor. Então se mexe, se mova, seja agente dessa transformação que a gente espera que aconteça. Eu falei que ia ser um prazer ouvir o Edilson, né? Bem, espero que você tenha gostado. Vejo você no próximo episódio. Um abraço. Até mais.